Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução desse mapa, né, de estatística e probabilidade, tá? Pessoal, no contexto aqui de todo o mapa, tá? Nós temos basicamente aqui que a empresa Ecocerâmicas ela é uma empresa que produz tijolos de solo cimento, tá? E aqui na etapa 1 aqui desse mapa, né, nós vamos ter que fazer um estudo estatístico aqui, onde foi realizado aqui um ensaio de compressão simples desses tijolos com base na ABNT aqui, 8492, tá? E aí, pessoal, diz aqui pra gente que a empresa Ecocerâmicas ela produziu 400 mil tijolos. Então, conforme a amostragem exibida pela norma, foi retirada uma amostra aqui de 50 tijolos, e desses 50 tijolos foram submetidos aqui 35 deles a um ensaio de compressão simples aqui, tá? E aí, na sequência, pessoal, esses dados brutos aqui, eles foram organizados nessa tabela, né? Nós temos aqui as 35 amostras, tá? Esses valores, eles são referentes aqui à resistência de compressão simples, ou seja, são dados aqui medidos em MPa, né? Megapascal. E nós temos aqui que na primeira fase, aqui na primeira etapa desse mapa, fazer a organização desses dados aqui em rol, né? E só lembrando, pessoal, quando a gente faz a organização dos dados em rol, basicamente o que nós fazemos é pegar os dados brutos aí que são coletados, tá? E a gente coloca uma ordem, uma organização neles, tá certo? Essa ordem ela pode ser tanto crescente como decrescente, depende do estudo estatístico aí que você vai fazer, tá certo? Então, pessoal, nós vamos contar com o Excel aí para nos ajudar nesse trabalho, né? Porque o Excel, de fato, ele é uma ferramenta bastante poderosa aí para a gente fazer estudos estatísticos, cálculos aí com médias e afins, tá? Eu deixei um arquivo no Excel aqui no fundinho, onde eu vou trabalhando os dados aqui com vocês e depois a gente vai exportando no Word e faz um trabalho no Word aí que fica mais organizado, além disso, mais fácil, né, de manter do que se a gente fosse fazer o trabalho à mão, tá? Pessoal, então nós vamos lá. Ó. Aqui no arquivo que eu recebi, eu simplesmente vim aqui, selecionei todo mundo, dei um Ctrl C aqui para copiar, tá? E aqui eu tô com o meu arquivo no Excel, eu vou vir aqui simplesmente vou dar um Ctrl V aqui, ó, tá? E aí todos os dados eles já vieram aqui para mim desse jeito, ó, tá certo? Todos eles alinhados aqui, todos eles na vertical, tá? Só se certifiquem aí que vocês têm 35 amostras. Se por acaso de vocês não ficou assim, vocês podem ir copiando por pedaços aí, tá, pessoal? Só cuidado aí para verificar se as 35 amostras estão aqui, tá? Eu vou selecionar a planilha inteira, vou deixar centralizado aqui para ficar um pouquinho mais organizado, ó. Beleza. Então, pessoal, para a gente vir aqui fazer a classificação em rol, é bem tranquilo, tá? Vocês podem selecionar aqui, ó, a nossa coluna A inteira, beleza? E aí, aqui no Excel, vocês podem vir aqui em classificar e filtrar, ó, tá? E vocês podem selecionar do menor para o maior ou do maior para o menor. No caso desse estudo estatístico, nós vamos fazer do menor para o maior, tá? É só clicar nele aqui e percebam que o Excel automaticamente organiza todos esses dados aqui para nós, beleza? Então eles não estão em rol aqui, tá, pessoal? Eu só vou colocá-los em uma nova tabela aqui, uma nova planilhazinha para a gente poder colocar no Word lá e ficar bem organizado, tá? Pessoal, eu vou selecionar 7 dados aqui, beleza? E vou colocando em linhas de 7 em 7, tá? Então eu vou pegar os 7 primeiros aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui neles, tá? E para a gente poder colocar eles aqui na horizontal, é só a gente selecionar a célula, clicar com o botão direito aqui e tem uma opção no Excel chamada de transpor, ó. Beleza? Então percebam aqui que ele já vem e transpõe todos os dados. E os próximos 7 aqui, ó. Tá? E nós vamos fazendo isso para todos eles, ó. Venho aqui e transponho esses dados, tá? Os próximos 7, damos um Ctrl C aqui e a gente transpõe eles, beleza? A mesma coisa para os próximos 7 aqui, nós vamos ficar ali com 5 linhas, né, pessoal? Tá? A gente dá um Ctrl C e transpõe, beleza? E por fim aqui, nossa última etapa, a gente dá um Ctrl C de novo e vem aqui e transpõe eles também. Então percebam que as nossas 35 medidas estão aqui, tá? Eu vou selecionar todo mundo, eu vou só colocar umas bordas aqui nessa nossa planilha, tá certo? Para a gente poder ter um arquivo mais organizado. E aqui estão todos os nossos dados agrupados em rol, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, dar um Ctrl C, vou voltar ali para o meu arquivo do Word, tá? Esse cara aqui. E aqui eu venho aqui simplesmente dou um Ctrl V, ó. O Word já coloca aqui no tamanho certinho, bonitinho, e vocês podem fazer depois algumas organizações melhores aí se quiserem nessa tabela, tá? Só mudar a cor aqui para azul para dizer para a gente que nós estamos trabalhando com a resposta, beleza?
É bem tranquilo, né, pessoal? Então, agora, avançando aqui, ó, para o item 1B aqui, tá? Nós temos que fazer, então, uma distribuição de frequências, tá certo? Com base aqui nesses nossos dados que foram organizados em rol, em ordem crescente, ó, conforme estava sendo pedido, tá? Essa distribuição de frequência, pessoal, é muito semelhante ao que a gente fez ali na nossa etapa número 1 do mapa, tá? Eu esqueci de copiar a tabela dele aqui, mas a gente vai fazendo junto ali cada uma das colunas sem esquecer nada. Então, a primeira coisa aqui que nós temos é que ela deve conter 4 classes, ó, tá? É o que está dizendo aqui nesse enunciado, beleza? Então, pessoal, a primeira situação que nós vamos fazer aqui para transformar isso aqui em um agrupamento aqui por frequências, a gente sempre, pessoal, calcula a amplitude total dessa nossa classe. Então é o primeiro passo aqui, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, calculando a amplitude total, certo? Aí, gente, nós podemos vir aqui colocar isso aqui por meio de equações, tá? Essas equações, elas estão no livro texto de vocês, beleza? Eu vou dar um Enter aqui. E a gente pode vir aqui inserir, né, uma equação ou o comando Alt mais aí do teclado de vocês, ele já vem e coloca um comando para a gente colocar a equação aqui, tá? Vou utilizar a mesma notação do livro texto de vocês, ó. A amplitude total de uma classe aqui, de um agrupamento, né, aliás, ele é dado, pessoal, por um L, tá certo? Com o subíndice N, aí subíndice vocês podem colocar um underline N aqui, ó, e dar um espaço, tá? Ou podem colocar aqui, ó, subscrito e sobrescrito também, sem problema, tá? Menos, pessoal, o primeiro, tá certo? O primeiro item da classe que a gente tem. Então, a ideia central aqui é a seguinte, pessoal, a gente vai pegar esses nossos dados em rol, e a gente vai fazer o último valor coletado aqui, menos o primeiro valor coletado, tá? É sempre assim para a gente calcular a amplitude aqui da nossa distribuição. E aí, pessoal, essa medida aqui, ela me dá uma variação total aqui de todas as amostras que a gente tem, ou seja, qual é a variação que a gente tem desde o primeiro até a última medida, tá? Então, vamos dar um Enter aqui, ó, tá? Novamente aqui a gente vem dar um Alt+, esse nosso H, ele vai ser dado, tá certo? Pela última medida, pessoal, que vocês podem olhar ali, ó, é 3,5 menos a primeira, que é 1,72, tá? Então, 3,5 menos 1,72 aqui, tá? Vamos dar 2 Enters aí, Alt mais de novo. Se vocês fizerem esse cálculo, pessoal, o nosso H aqui, ele dá 1,78, tá? E a unidade de medida é MPa, beleza? Megapascal. Então, essa é a primeira situação que a gente precisa para poder fazer a organização aqui, uma distribuição de frequências, né? Bom, próxima etapa que nós temos que fazer aqui, pessoal, nessa distribuição é calcular a amplitude de cada uma das classes, tá? O exercício pediu para que a gente fizesse a organização em 4 classes, certo? Então, nós vamos pegar esse valor aqui, ó, que é o 1,78, que é a nossa variação total, e a gente simplesmente divide ele por 4, tá? E a gente sabe qual é a variação de cada classe individual. Então, nós vamos colocar aqui, ó, calculando a amplitude da classe. Amplitude da classe. Beleza? E aí, do mesmo modo aqui, tá? Eu vou só colocando as cores azuis aqui, beleza? E nós vamos colocar as equações para isso. Vamos lá, chamar o Alt mais aqui. Pessoal, essa amplitude da classe geralmente ela é representada pela letra H minúsculo, tá? E ela é igual à divisão desse número aqui, ó, que é a nossa variação total, pela quantidade de classes, tá? Ou seja, é um H maiúsculo. Aí, se vocês vierem aqui no teclado, pessoal, ó, e colocarem essa barra aqui, que é aquela barra virada para a direita, apertando o espaço, ó, ele já abre para vocês a fração aqui para serem digitadas. Ou vocês podem colocar com esse comando aqui em cima também, tá? Então, no livro de vocês, ele está representando aqui o número de classes pela letra K, beleza? Então, a gente pode vir aqui, ó, copiar esse cara, para não ter que ficar digitando tudo de novo, dar um Enter aí, dar um Ctrl V, a gente vem aqui e substitui os dados que a gente tem, ó. Em cima é 1,78, tá? E embaixo, que nós vamos ter aqui, pessoal, são 4 classes diferentes, tá certo? Então, dando um Alt mais aqui, o nosso H, ele vai ser igual. Ou seja, se eu dividir 1,78 por 4 aqui, tá, pessoal? Isso dá 0,445, tá? E unidade de medida, megapascal. Perfeito, pessoal? Então, de posse dessas duas informações aqui, tá? Que são os nossos estágios iniciais, nós já conseguimos fazer essa distribuição de frequência. Agora a gente vai lá para o nosso Excel para poder fazer ela passo a passo aqui, tá? Ah,
Bom, então agora a gente vai dar uma olhada aqui no que nós vamos ter que colocar, né, nessa nossa distribuição de frequências, tá? Então, ó, ele quer aqui que a gente coloque, tá? Primeiro, frequência absoluta, depois frequência relativa percentual e frequência absoluta acumulada, tá? Conforme apresentado na tabela a seguir, mas eu me esqueci de colocar a tabela aqui, não tem problema, tá, pessoal? A gente faz ela aqui no Excel, tranquilo, sem esquecer de ninguém. Vamos lá então, gente. Temos aqui que a amplitude da nossa classe ela é 0,445, tá certo? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou selecionar aqui, por exemplo, 3 células dessa, vou mesclar elas aqui, tá? E eu vou chamar ela aqui de classes, beleza? Depois que a gente jogar lá no Word, a gente vem aqui e coloca o nome certinho que está na tabela, tá? Que é resistência à compressão simples. Aqui no Excel é meio chato, né? De ficar digitando textos e afins, tá? Mas beleza. Aí foi, então, criar aqui. Deixa eu colocar todas as linhas aqui. Vamos criar uma outra coluna aqui que vai representar para a gente a nossa frequência absoluta, tá? Conforme foi pedido ali no enunciado. Uma outra para a frequência relativa, tá? Uma outra aqui para a nossa frequência relativa percentual, beleza? E depois, claro, a gente troca os nomes lá. E por fim, uma frequência acumulada, aliás, uma frequência absoluta acumulada, tá? Só para a gente não perder os nomes aqui. Frequência absoluta acumulada. Ok, pessoal, como que funciona aqui então o nosso agrupamento aqui por classes, tá? Nós vamos vir aqui e a gente começa na primeira classe sempre com a primeira medida que nós temos aqui, ó, tá certo? Então ela vale 1,72, tá? Eu vou colocar as nossas linhas aqui, tá, pessoal? Para a gente não se perder aqui nas linhas e tudo mais, tá? Ó. São 4 classes, né? Então eu vou ter que ter 4 linhas aqui para baixo, ó, tá? E eu vou puxar todas elas aqui, só para ficar mais organizadinho. Por que eu deixei essa daqui do meio? Para a gente colocar aquele símbolo do intervalo, tá, pessoal? Onde é que ele fica aqui, ó? No teclado de vocês tem essa barra aqui, que é aquela barra virada para a esquerda, né? Junto com ela tem aquele símbolo do módulo, ó, que vocês acessam ele ali com a tecla Shift e essa barra, né, pessoal? Então, a gente coloca aqui aquela barra que a gente usa para módulo, né, na matemática, tá? E o sinalzinho de menos, então quer dizer que eu estou abrindo o intervalo daqui. Qual é o próximo valor da nossa classe, pessoal? Essa nossa classe aqui, então, ela tem 1,72, é o primeiro valor, tá? E ela vai até, pessoal, esse número aqui, ó, 1,72 mais a amplitude da classe. A amplitude da classe é aquele número que nós calculamos aqui, ó, tá? Esse H é igual a 0,445, ok? Então aqui, pessoal, ó, nós vamos colocar igual, tá? E só para usar o preenchimento automático do Excel, pessoal, eu vou selecionar essa célula aqui, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, um mais 0,445, tá? Eu venho aqui e aperto um Enter, ó. Percebam que ele dá 2,165, tá? Então, essa é a primeira classe, vai de 1,72 até 2,165. Vamos lá, a próxima classe, pessoal, ela inicia, tá certo? Onde a classe de cima parou, ó, tá? Então eu vou colocar aqui um igual 2,165, tá? E a gente aperta um Enter aqui. Uma dúvida para vocês. Ah, mas e se eu tivesse aqui no meio, tá? Nessa nossa distribuição aqui em cima, os números, o número 2,165, onde que ele tá? Tá na classe número 1 ou tá na classe número 2? Pessoal, isso aqui funciona assim, ó. Em estatística, a primeira classe ela vai de 1,72 até imediatamente antes de 2,165, tá? Se eu tiver o número 2,165, ele pertence à classe de baixo, porque a classe de baixo ela começa em 2,165 e essa daqui ela para antes de 2,165, tá? Uma dúvida que alguns alunos já me perguntaram é a seguinte: e se eu colocasse, por exemplo, 2,164, não iria resolver o nosso problema? Pessoal, a gente não consegue garantir que isso iria resolver o problema, porque se eu tivesse medidas aqui com várias casas decimais, entendem? Mais do que essas 3 casas que a gente tem aqui, tá? Então, de fato, pode ser que se eu colocasse 2,164, beleza? Como é que ficaria se eu tivesse o número 45 depois aqui para trás, né? Então, a gente não teria onde encaixar ele, tá? Então, por isso, a gente para imediatamente antes de 2,165 e a próxima começa em 2,165, tá? Então, beleza, eu vou aqui, então, copiar o símbolo de módulo, eu vou clicar na célula de cima, só clico e arrasto ela aqui, tá? E vou fazer para todas elas aqui. Depois a gente fecha o intervalo aqui embaixo.
Como que a gente faz o preenchimento da próxima classe, pessoal? Ó, a de cima já tá com uma fórmula ali, sabe? Então, se eu clicar e arrastar ela aqui, ó, beleza? Ela já faz o preenchimento automático pra gente. Como que isso aqui é feito? É só a gente pegar o 2,165 e somar com aquele 0,445 ali, que é a amplitude da classe, tá? Aqui, pessoal, eu já coloquei uma fórmula também, ó. Se eu pegar aqui no nosso Excel e arrastar ele agora até lá embaixo, ó, beleza? Ele pega esse número e coloca o 261 aqui. Aqui ele colocou 0 porque aqui ainda não tem um valor, tá? Então eu clico aqui e arrasto ele também, ó. E aí todo mundo vai sendo preenchido, tá? Então aqui ele é feito 2,61 mais 0,445, ó, ele dá 3,055. E por fim eu copio ele aqui de novo, tá? E vai até 3,5. Pessoal, como aqui é o último número da classe, a gente fecha o intervalo. Então eu venho aqui e coloco outro símbolo de módulo também. Fechamos ele, tá? Ok, pessoal. Agora nós vamos vir aqui e nós vamos colocar a nossa frequência absoluta, tá? O que é a definição estatística de frequência absoluta? Pessoal, a definição é a seguinte, ó, a gente vai olhar para essa primeira classe e nós vamos identificar quantas amostras que nós temos dentro dessa primeira classe, tá certo? E aí, essa quantidade de amostras daqui de cima que está na primeira classe é a frequência absoluta da primeira classe, tá? E nós vamos fazer isso aqui para as demais, beleza? Então, ó, vamos lá. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Pessoal, nós vamos olhar aqui então nos nossos dados agrupados em rows aqui, e nós vamos pegar os números que vão de 1,72 até 2,165, tá? Lembrando que se tiver um 2,165 aqui, ele pertence à próxima classe, tá? Então, ó, percebam, nós vamos pegar os 7 números aqui de cima, tá? Ó, ainda está abaixo, né, de 2,165, beleza? E aí nós vamos ter aqui, ó, 2,7, 2,1, tem outro 2,1, 2,12 e o próximo é 2,17, ó. Então ele não pertence a essa classe, tá? Então aqui nós temos essa contagem, beleza? Pessoal, se vocês observarem até o 2,12 aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, também vir aqui que já está em rows, ó, nós temos aqui embaixo, ó, 12 contagens, tá certo, pessoal? Então a frequência absoluta aqui, ela vale 12, tá? Bem tranquilo, né? Bem sossegado. Bom, aí na próxima, pessoal, nós vamos pegar números que vão de 2,17, tá? Aliás, 2,165 até 2,61. Então o 2,17 é o primeiro, ó, tá? Eu vou só mudar a cor aqui para a gente não se confundir. 2,17 é o primeiro, esse aqui também pertence, tá? E vamos arrastando aqui, ó, beleza? Até 2,61, tá? Então todos esses aqui estão dentro, beleza? Olha só, todos esses aqui, eles estão dentro também, ó, tá? Então, se vocês executarem a contagem de números aqui, vocês vão perceber que nós temos 15 amostras, tá? Ó, são 7 aqui nessa linha, tá? Aí nós temos 6 aqui, ó, são 13, 14, 15. Ou se vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer a contagem aqui também, tá? Então, nós temos 15 amostras aqui. Próxima classe, pessoal, ela vai de 261 até 3,055. Então, ó, o 2,7 está dentro, né? Deixa eu trocar a cor aqui para a gente não se confundir. 2,7 até 3,055. Ó, até aqui é 3,02 e o próximo é 3,1. Ele já passa, ó, tá? Então, para aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras dentro dessa classe. Então, 6 aqui. Por fim, né, as duas que sobraram aqui pertencem à última classe, ó, que vai de 3,055 até 3,5, tá? Então, com certeza aqui nós temos duas amostras. Pessoal, só pra gente... E nós vamos precisar dessa linha aqui, tá? Se tudo deu certo, quando eu somar todo mundo aqui, ó, na frequência absoluta, eu tenho que ter as 35 amostras ali, tá? Então eu vou colocar uma célula aqui para isso, ó. Igual a soma, aí a gente abre um parênteses, eu clico na primeira e arrasto, tá? E a gente aperta o igual. Eu só estou colocando, pessoal, porque eu vou precisar desse número 35 aqui também, tá? Mas, e também para mostrar que deu tudo certo, ó. Temos 35 contagens, tá? O que é a frequência relativa, pessoal? Bom, a frequência relativa, ela mostra pra gente o seguinte, ela representa pra gente um valor percentual, gente, de quanto que, por exemplo, esse 12 representa das 35 amostras, ó, certo? Quantos por cento, podemos dizer assim, que o 12 representa das 35 amostras? Quantos por cento que o 15 representa das 35, tá? E assim por diante, beleza? Então, só a gente vir aqui fazer uma divisão simples, ó. Então eu vou pegar igual, vou colocar o 12 aqui, tá?
sobre, ó, dividido ali, né? E eu seleciono o 35. Eu posso digitar o 35 também, tá? Sem problema, ó. Então, aqui é a nossa quantidade aí, tá? Pessoal, é só a gente clicar agora e arrastar aqui no Excel, porque ele já pega a fórmula automaticamente. Ah, tá, eu esqueci de fazer uma coisinha, isso é muito importante. Por que ele apareceu esse erro aqui, pessoal? É bem legal que a gente vai aprendendo a mexer aqui no Excel, ó. A primeira linha aqui, ela tá com o F15 aqui embaixo, ó, vocês estão vendo? O F15 é a célula onde está o 35. Se eu clicar aqui na de baixo, o Excel automaticamente ele vai buscar a célula de baixo, estão vendo? Ó, que é o F36, só que eu não tenho nada aqui, por isso que ele está dando erro, tá? Então a estratégia que a gente tem aqui seria travar essa célula aqui, ó, a F15, tá? Porque é na F15, todo mundo é dividido por 35, ó, tá? Para fazer isso, pessoal, a gente só seleciona ela aqui e aperta o botão F4 do teclado aí. Ou, se vocês quiserem fazer manualmente, é só colocar aquele cifrão do dinheiro antes e depois do F, ó. Estão vendo? Aí a célula fica travada. A hora que eu aperto Enter, ó, percebam que aparentemente não acontece nada, tá? Mas se eu clicar e arrastar aqui agora de novo, ó, beleza? Percebam que todo mundo, ó, está sendo dividido pelo F15, tá? E o Excel não fez o preenchimento automático aqui, ou seja, as seleções abaixo ali, tá? Então, beleza. Eu vou colocar só 4 casas decimais aqui, tá certo, pessoal? 4 casas dão uma precisão ótima pra gente, tá? Então, vamos lá. 4 casinhas decimais aqui. E aqui eu tenho a nossa frequência relativa percentual. Pessoal, essa relativa percentual é esse número do lado vezes o 100% aqui, ó, tá? Então, 0,3429 representa 34,29%, né? Eu só vou repetir, então, ela, tá? Ó, eu clico aqui, dou um igual, né? Clico na célula do lado, ele só copia o valor dela, ó. Arrasto todo mundo aqui, beleza? Então, perceba que ele só copiou, tá? Não fez nenhum tipo de operação. E a gente pode vir aqui no próprio Excel e selecionar aqui, ó, porcentagem, beleza? Na hora que a gente clicar aqui, ele já coloca pra gente. Só que ele omitiu aqui as casas depois da vírgula, né? Então a gente vem aqui em cima e só aumenta aqui as duas casas de novo, ó, tá? Perfeito, tá? Observem que se vocês somar todo mundo aqui, claro, nós temos que ter os nossos 100%. E apareceu aqui embaixo, ó, beleza? Então até aqui tudo bem. E por fim faltou então a nossa frequência absoluta acumulada, que é a última coluna. Então essa daqui é aquela que a gente vai acumulando os valores anteriores, tá? Pessoal, dependendo do estudo estatístico que vocês vão fazer, existem diversos tipos de frequência acumulada, tá? Ela pode ser a absoluta, ela pode ser a relativa, ela pode ser a relativa percentual, depende mesmo do objeto que vocês querem analisar, tá? Daqui para frente. Nesse mapa aqui nós vamos precisar, tá? Da frequência acumulada aqui, porque nós vamos ter que calcular umas medianas aí mais para frente, tá? E aí esses cálculos exigem esse valor aqui, ó. Então nós vamos usar ele bastante aí. Então essa é a absoluta mesmo, tá? Ó, dessa coluna aqui. Funciona assim, pessoal, a primeira amostra sempre é igual à primeira amostra aqui, ó. Sempre, tá? A primeira sempre, se tá em 12 é 12, se fosse 20 era 20 e assim vai, tá? A próxima, pessoal, ela vai acumular o valor anterior, ó. Então o que que nós temos aqui? Isso aqui vai ser igual. Eu tenho o 15 nesse momento, ó, beleza? Mais, tá? A que eu tinha anteriormente, ou seja, eu tenho 15 e ela acumulou 12 aqui da nossa classe anterior, ó. Tá? Então eu estou fazendo com célula para eu poder utilizar o preenchimento aqui, tá? Então eu coloquei um igual, selecionei a célula do 15 mais a célula anterior, ó, beleza? A hora que eu apertar um Enter, claro, né, ele vai fazer 15 mais 12, certo? Que dá 27. Só que agora eu posso clicar e arrastar aqui para baixo. Ó. Vocês podem falar, que saco ficar fazendo esse negócio de arrastar e tudo mais. Pessoal, é importante, tá? Aqui nós só temos 4 classes. Mas pensa um estudo estatístico aí feito com, sei lá, 1 milhão de amostras e nós temos, sei lá, 20 mil classes. Então, realmente, essa ferramenta de autocompletado Excel aqui, ela é fundamental, tá? Então é só a gente clicar e arrastar aqui, ó. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha 2, então ele veio e acumulou aqui, ó. Eu tinha 15 mais o 12 acumulado, tá? Aqui, então, eu tenho 6, ó, mais o 27 que estava acumulado ali atrás, tá? E, por fim, aqui eu teria o 2 mais os 33 que estão acumulados ali. E, claro, né, pessoal, se eu somar todo mundo, ó, beleza? Aliás, somar todo mundo não, desculpe. O nosso último aqui, ele tem que ser igual à quantidade total de amostras, né? Porque nós fomos acumulando, tá? Então, sempre a última vai ser a quantidade total de amostras. Beleza, pessoal? Então, aqui a nossa distribuição aqui por classes, ela já está feita, tá? Eu vou vir aqui, então, vou copiar todo mundo.
Copiar o 35 ou não é opcional, tá certo? Fica a gosto de vocês, eu só coloquei ele para a gente fazer os cálculos, tá? Então eu vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar no meu arquivo do Word lá que a gente está usando como base, beleza? No Word, não no Excel. Opa, vamos lá. E aí eu venho aqui e simplesmente colo esse arquivo aqui, ó. A gente dá um Ctrl V, beleza? Aqui, pessoal, a gente pode vir aqui então e copiar lá do texto do mapa mesmo, o título aqui da nossa planilha, tá? Deixa eu tô com um arquivo aberto em outra tela aqui, deixa eu tentar copiar ele aqui para ver se vai, beleza? Ctrl V. Ah lá, ele foi. Então, a resistência com pressão simples, dado em megapascal, né? Frequência absoluta, relativa percentual e a frequência acumulada, tá? E vocês podem depois trabalhar aqui na tabela do tamanho aí que vocês acharem melhor, beleza? Tá, aí outra coisa aqui, só para capricho mesmo, né? Eu vou tirar aqui as bordas dessa célula do meio, por isso que eu criei 3, tá? Pra gente ficar com os símbolos aqui, ó, beleza? Então aqui no design da tabela aqui, vocês podem tirar algumas bordas, ó. Posso tirar a direita, tá? E eu vou tirar a esquerda também. E aí a impressão que dá é que a gente tem um texto único aqui, né? Ó, beleza? Então só pra gente melhorar um pouquinho aqui os tamanhos, que eu não quero a hifenização ali, eu quero o texto legal. Ok. Beleza, pessoal? Então fica aqui resolvido essa primeira etapa. Ó. Beleza, agora ficou bem legal, tá? E aí vamos avançando então para a nossa etapa número 2. Qualquer dúvida é só vocês irem me chamando, tá?